Um milionário viúvo leva sua filha doente ao hospital e fica paralisado ao ver a médica. É seu amor de infância, doutora Santos? Eduardo levantou-se da cadeira de espera, com Clara nos braços tremendo de febre. O que houve com... As palavras morreram em sua garganta. Ali, parada à sua frente, estava Helena. Não qualquer Helena, mas sua Helena. O rosto mais maduro, os olhos ainda os mesmos. O crachá dizia, Doutora Helena Santos, imunologista pediátrica. Eduardo, ela sussurrou, deixando cair a prancheta que segurava. O tempo pareceu congelar no corredor agitado do Hospital São Lucas. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. 20 anos haviam se passado, mas era como se tivesse sido ontem que ela desapareceu de sua vida sem explicação. Papai, tá doendo, gemeu Clara, trazendo ambos de volta à realidade. Helena recuperou a compostura profissional em segundos, apanhando a prancheta. Por favor, me acompanhem até a sala de exames, disse ela com voz firme, como se não estivesse vendo o fantasma de seu primeiro amor. 1 hora antes, Eduardo Mendes estava em seu escritório no último andar do edifício que levava seu nome no centro financeiro de São Paulo. Aos 38 anos, era dono de um império imobiliário avaliado em bilhões. Mas naquele momento, seu celular tocou com uma ligação de Rosa. Senhor Eduardo, a febre da Clara subiu para 40 graus. Ela está delirando. Eduardo abandonou a reunião com investidores internacionais sem explicação. Em 20 minutos, seu motorista estacionava em frente ao luxuoso condomínio no Jardim Europa. Rosa esperava na porta com Clara enrolada em uma manta. Já é a 3ª vez esta semana, disse Rosa, passando a menina para os braços do pai. Os remédios não estão fazendo efeito. No carro, Eduardo segurava a filha contra o peito, sentindo o calor anormal que emanava de seu pequeno corpo. Aos 6 anos, Clara era tudo o que restava de seu casamento com Luísa, morta 3 anos antes em um acidente de carro. Eduardo não tinha sido o melhor pai desde então, mergulhando no trabalho e deixando os cuidados diários com a filha para Rosa. Vai ficar tudo bem, princesa, sussurrou beijando sua testa febril. Clara abriu os olhos azuis, tão parecidos com os da mãe. Papai, tem borboletas voando no carro, murmurou, apontando para o espaço vazio. Eduardo sentiu um calafrio. Alucinações. O pediatra particular já tinha receitado 3 antibióticos diferentes nas últimas semanas, e nada resolvia. No Hospital São Lucas, o melhor de São Paulo, Eduardo foi direto para a emergência pediátrica. Seu nome abriu portas imediatamente. O doutor Santos é nosso melhor especialista em casos difíceis, explicou a enfermeira, conduzindo-os a uma sala de espera privativa. E então, o momento que mudaria tudo. Helena entrando pela porta, o choque mútuo e Clara entre eles como uma ponte entre passado e presente. Na sala de exames, Helena manteve a distância profissional enquanto examinava Clara. Eduardo observava cada movimento, incapaz de processar a coincidência. Quando começaram os sintomas? Perguntou Helena, evitando olhar diretamente para ele. Há 3 semanas. Começou com febre baixa, depois piorou. 3 médicos diferentes, 3 diagnósticos diferentes. Helena assentiu, concentrada em Clara. Ao virar o pulso da menina para verificar suas veias, notou uma pequena marca de nascença em formato de meia-lua. Seus dedos pararam. Ela conhecia aquela marca. Esta marca de nascença, ela nasceu com ela? Eduardo franziu o senho. Sim, por quê? Helena engoliu em seco, apenas verificando. Ela folheou o prontuário que a enfermeira havia trazido, parando em uma informação. Aqui diz que Clara é adotada? Adoção fechada logo após o nascimento, respondeu Eduardo desconfortável. A mãe biológica morreu no parto. Foi tudo legal, se é o que está perguntando. Helena respirou fundo. Não estou questionando nada, apenas... Ela hesitou. Vou precisar fazer vários exames. A febre persistente com estes sintomas neurológicos pode indicar algo autoimune. Faça o que for necessário, Eduardo disse. Dinheiro não é problema. Um breve lampejo de irritação passou pelo rosto de Helena. Nunca foi para você, ela comentou baixinho, mas logo retomou o tom profissional. Vou interná-la para observação. Os primeiros resultados devem sair em algumas horas. Quando Helena se virou para sair,
Eduardo não conseguiu se conter. 20 anos, Helena. Você simplesmente desapareceu. Ela parou na porta de costas para ele. Agora não é o momento, Eduardo. Sua filha precisa de cuidados médicos, não de histórias antigas. Helena saiu, deixando-o sozinho com Clara, que havia adormecido sob o efeito dos antitérmicos. Eduardo passou a mão pelos cabelos, tentando processar o turbilhão de emoções. Helena estava ali, depois de todos esses anos, segurando a vida de sua filha nas mãos. Na recepção, Helena encostou-se em uma parede vazia, respirando com dificuldade. O destino tinha um senso de humor cruel. De todos os hospitais de São Paulo, Eduardo Mendes havia trazido sua filha doente justamente para o seu. E aquela marca de nascença, idêntica à que sua irmã caçula tinha, a mesma irmã que havia morrido no parto há 6 anos. As coincidências eram perturbadoras demais para serem ignoradas. O quarto de hospital era luxuoso, o melhor que o dinheiro de Eduardo podia comprar. Mesmo assim, ele se sentia impotente enquanto observava Clara dormindo, conectada a monitores e com uma linha de soro no braço. Como alguém tão pequeno pode ficar tão doente tão rápido? Murmurou para si mesmo. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Helena, acompanhada por uma enfermeira. Precisamos coletar mais sangue para exames específicos, explicou Helena, mantendo distância. Eduardo assentiu em silêncio. Enquanto a enfermeira se ocupava com Clara, Helena revisava anotações na prancheta, evitando olhar para ele. Alguma ideia do que pode ser? Perguntou Eduardo finalmente. Ainda é cedo para dizer. Os primeiros exames descartaram as causas mais comuns. O silêncio entre eles pesava mais que palavras. 20 anos de ausência, perguntas não respondidas, uma vida inteira vivida separados. Você está diferente, comentou ele quebrando o gelo. Helena levantou o olhar da prancheta. 20 anos fazem isso com as pessoas. A enfermeira terminou a coleta e saiu, deixando-os sozinhos com Clara adormecida. Por que nunca respondeu minhas cartas? Perguntou Eduardo, a mágoa antiga emergindo em sua voz. Helena franziu o senho. Suas cartas? Eu que nunca recebi resposta. Antes que pudessem continuar, a porta se abriu novamente. Um homem de cabelos grisalhos e jaleco impecável entrou. Eduardo Mendes. Quanto tempo? Exclamou, estendendo a mão. Doutor Paulo? Eduardo levantou-se para cumprimentá-lo. Não sabia que ainda trabalhava aqui. Paulo Ferreira, agora diretor do hospital, havia sido amigo do pai de Eduardo. Diretor administrativo há 10 anos, sorriu Paulo antes de se voltar para Helena. Doutora Santos, podemos conversar um minuto? No corredor, Paulo foi direto. Helena, sei que você é a melhor para este caso, mas também sei sobre seu passado com Eduardo. Isso não vai interferir no meu trabalho, respondeu ela tensa. Tem certeza? Posso transferir o caso para outro médico. Não. A resposta foi rápida demais. Quero dizer, já estou familiarizada com o caso. Seria contraproducente mudar agora. Paulo a encarou, não totalmente convencido. Só não deixe que o passado complique o presente. De volta ao quarto, Eduardo havia adormecido na poltrona ao lado da cama de Clara. Helena permitiu-se observá-lo por um momento. O menino que conhecera em Fortaleza havia se transformado em um homem imponente, mas com linhas de preocupação que não combinavam com seus olhos. A memória a levou de volta a um tempo mais simples. Eles tinham 10 anos quando se conheceram, filhos de mundos diferentes, que se encontraram por acaso numa praia. O pai de Eduardo era um empresário em ascensão. O pai dela, um pescador. Apesar das diferenças sociais, cresceram juntos. O amor de adolescência floresceu naturalmente, resistindo quando a família de Eduardo se mudou para São Paulo e ela ficou em Fortaleza. Ele voltava todos os verões. Prometeram ficar juntos quando terminassem os estudos. Então veio a bolsa de estudos na França, uma oportunidade única para uma garota pobre que sonhava em ser médica. Ela escreveu explicando a situação, implorando que ele entendesse os 10 anos de compromisso no exterior que a bolsa exigia. Nunca obteve resposta. Helena suspirou, voltando ao presente. Clara se mexeu na cama, abrindo os olhinhos azuis. Oi, sorriu Helena. Como está se sentindo? Cansada. Cadê meu pai? Dormindo ali, apontou para Eduardo.
Ele está muito preocupado com você. Clara olhou para o pai com carinho. Ele trabalha muito. A Rosa que cuida de mim quase sempre. Rosa? Nossa governanta. Ela é como minha avó. Papai diz que mamãe está no céu, olhando por mim. Helena sentiu um nó na garganta. Tenho certeza que sim, os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Eduardo comandava seus negócios pelo celular, recusando-se a deixar o hospital. Helena fazia visitas frequentes ao quarto, sempre profissional, mas cada vez mais confortável na presença dele. Na terceira noite, Helena encontrou Eduardo no corredor, observando a cidade pela janela. Não consegue dormir? Perguntou ela. Não consigo parar de pensar que poderia perder Clara também. Helena hesitou antes de tocar seu ombro levemente. Estamos fazendo tudo possível. Sei disso. Ele virou-se para encará-la. Helena, o que aconteceu com a gente? Ela olhou para os lados, certificando-se que estavam sozinhos. Recebi a bolsa para estudar medicina na França. Era uma oportunidade única, mas exigia que eu ficasse 10 anos trabalhando lá depois. Escrevi explicando tudo, implorando que me esperasse ou viesse comigo. Nunca recebi resposta. Eduardo franziu o senho. Eu nunca recebi carta nenhuma. Você simplesmente desapareceu. Fui até Fortaleza te procurar. Quando? 3 meses depois que você sumiu. Sua mãe disse que você havia partido para a Europa e não queria mais contato. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Isso não é verdade. Escrevi várias cartas. Liguei para sua casa diversas vezes, mas sempre diziam que você não estava. A compreensão começou a surgir nos olhos de Eduardo. Meus pais, ele murmurou. Eles nunca aprovaram nosso relacionamento. Achavam que você não era adequada. Por ser filha de pescador? O antigo ressentimento coloriu sua voz. Eles eram de outra época, Helena. Um silêncio pesado se instalou entre eles. E sua esposa? Perguntou Helena finalmente. Clara me contou sobre sua mãe estar no céu. Eduardo engoliu em seco. Luísa morreu há 3 anos. Acidente de carro. Sinto muito. Nos conhecemos na faculdade de administração. Nos casamos jovens. Foi um bom casamento. O mas não dito pairou no ar entre eles. E você? Casou-se? Helena balançou a cabeça. Medicina tomou todo o meu tempo. Uma enfermeira apareceu no corredor quebrando o momento. Doutora. Santos, os novos resultados chegaram. Helena assentiu, voltando à realidade. Preciso ir. Enquanto se afastava, Eduardo chamou. Helena, eu teria esperado, ou teria ido com você. Ela parou, mas não se virou. O passado está morto, Eduardo. Temos que cuidar do presente agora. Mas enquanto caminhava até o laboratório, Helena sabia que estava mentindo. O passado estava bem vivo, respirando entre eles como uma terceira pessoa invisível, e com cada hora que passava, tornava-se mais difícil manter a distância profissional que havia prometido a si mesma. Na sala de exames, Helena observava atentamente as últimas lâminas no microscópio. Havia algo nos glóbulos brancos de Clara, um padrão que ela já tinha visto antes. Doutora Santos, desculpe interromper, disse uma jovem residente. Mas o Dr. Paulo pediu para avisar que o Sr. Mendes está questionando sobre os resultados. Helena suspirou. Diga que estarei lá em 15 minutos. Quando a residente saiu, Helena pegou uma pasta de um arquivo especial. Dentro, fotos de lâminas quase idênticas às de Clara. O nome na etiqueta, Marina Santos. Sua irmã. A coincidência era perturbadora demais. Helena havia suspeitado desde que viu a marca de nascença, mas agora tinha quase certeza. Clara era filha de Marina, sua irmã mais nova que havia morrido no parto 6 anos atrás. No quarto de Clara, Eduardo atendia uma ligação tensa. Ricardo, não posso voltar agora. Minha filha está doente. Eduardo. A auditoria encontrou inconsistências graves. A voz de Ricardo Almeida, seu sócio e amigo de infância, soava urgente pelo telefone. São milhões desviados. Precisamos da sua assinatura para barrar as investigações. Que investigações? Eduardo franziu o senho. O que está acontecendo na minha empresa? Nada que não possamos resolver, mas precisamos de você aqui. Eduardo olhou para Clara que desenhava na cama. Não, minha filha vem primeiro. Resolva isso sem mim. Ele desligou quando Helena entrou no quarto.
Tenho novidades, disse ela séria. Encontramos a causa da febre. É uma condição autoimune rara. O corpo de Clara está atacando seu próprio sistema nervoso. Eduardo empalideceu. É grave? Pode ser, mas é tratável se diagnosticada a tempo. Helena hesitou. O interessante é que é uma condição hereditária. Muito rara. Hereditária. Mas não sabemos nada sobre os pais biológicos de Clara. Helena respirou fundo. Eduardo, preciso te contar algo, mas não aqui. Podemos conversar em particular. Na sala de reuniões vazia, Helena fechou a porta. O que está acontecendo? Exigiu Eduardo. Essa condição é extremamente rara, mas já vi antes. Helena passou a mão pelo cabelo, nervosa. Na minha irmã caçula, Marina. Eduardo franziu o senho. Não estou entendendo. Marina morreu há 6 anos durante o parto. Helena o encarou. O bebê foi dado para adoção porque não havia ninguém para cuidar dele. Minha mãe estava com Alzheimer avançado, eu estava na França. Eduardo sentou-se lentamente, a compreensão surgindo em seu rosto. Está sugerindo que Clara, a marca de nascença, a doença rara, a idade, tudo se encaixa. Preciso fazer um teste de DNA para confirmar, mas estou quase certa de que Clara é minha sobrinha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo olhava para Helena como se ela fosse uma estranha. Por que sua irmã daria a filha para a adoção? Ela não deu. Ela morreu, Eduardo. O pai da criança era casado, nunca assumiu. As assistentes sociais fizeram o que acharam melhor. Eduardo processava a informação quando seu telefone vibrou. Uma mensagem de Ricardo. Situação crítica. Estou indo até aí. Isso é muita coisa para processar, murmurou Eduardo. Sei disso. Mas precisamos pensar em Clara agora. Vou iniciar o tratamento imediatamente. 3 horas depois, Ricardo chegou ao hospital. Alto, elegante, com a confiança de quem sempre teve tudo. Eduardo o recebeu no corredor. Que bagunça é essa na empresa? Perguntou Eduardo. Nada que não possamos resolver. Ricardo entregou uma pasta. Preciso apenas da sua assinatura nestes documentos. Eduardo folheou os papéis, desconfiado. Isso parece uma transferência de ativos. O que está acontecendo, Ricardo? Nesse momento, Helena passou pelo corredor com resultados de exames. Ricardo empalideceu ao vê-la. Helena? Ele murmurou incrédulo. Helena congelou. Seu olhar passou de Ricardo para Eduardo. Vocês se conhecem? Perguntou Eduardo confuso. Um silêncio tenso se instalou entre os três. Nos conhecemos em Paris, disse Ricardo finalmente. Há muitos anos. Os olhos de Helena se estreitaram. Paris? Foi lá que você me disse que Eduardo havia se casado, 1 mês depois que cheguei à França? Eduardo olhou para Ricardo, que suava visivelmente. Do que ela está falando? Helena deu um passo à frente. Seu amigo apareceu em Paris logo após eu chegar. Disse que você tinha seguido em frente, que estava noivo, e que eu deveria fazer o mesmo. Eu não estava noivo, protestou Eduardo. Conheci Luísa quase 2 anos depois. Ricardo deu um passo para trás. Ela ia ficar 10 anos fora, Eduardo. Achei que estivesse te ajudando. Me ajudando? A voz de Eduardo tremeu de raiva. Você mentiu para nós dois. Seus pais concordaram que era o melhor, defendeu-se Ricardo. Eles queriam que você assumisse a empresa, se casasse com alguém do nosso círculo. Eduardo avançou, agarrando Ricardo pela gola da camisa. Meus pais estavam envolvidos nisso? Helena interveio, separando-os. Não aqui, temos pacientes. Eduardo soltou Ricardo, respirando pesadamente. Saia da minha frente. E da minha empresa. Estarei ligando para meus advogados. Depois que Ricardo saiu, Eduardo e Helena permaneceram em silêncio no corredor vazio. Durante todo esse tempo, murmurou Eduardo, todos esses anos perdidos por mentiras. Não podemos mudar o passado, disse Helena suavemente. Mas temos uma menina para salvar agora. Clara. Eduardo passou a mão pelo rosto. Como vou explicar a ela que você é sua tia biológica? Vamos pensar nisso depois. Primeiro vamos curá-la. Nas semanas seguintes, Clara respondeu bem ao tratamento. Eduardo praticamente se mudou para o hospital, trabalhando remotamente e observando o crescente vínculo entre Clara e Helena. A médica tinha um jeito especial com a menina, contando histórias e fazendo-a rir mesmo nos momentos difíceis do tratamento.
À noite, quando Clara dormia, Eduardo e Helena conversavam no jardim do hospital, redescobrindo-se aos poucos. Por que nunca voltou ao Brasil depois dos 10 anos? Perguntou ele uma noite. Voltei. Há 2 anos, quando minha mãe piorou. Depois que ela faleceu, decidi ficar. Paris nunca foi realmente meu lar. E Marina, como ela era? Helena sorriu com tristeza. Teimosa, brilhante. Tinha apenas 23 anos quando engravidou. O pai era um médico casado do hospital onde ela trabalhava como enfermeira. Ele negou tudo, é claro. Sinto muito. Ela desenvolveu complicações durante a gravidez. A mesma condição autoimune de Clara, mas mais severa. Os médicos salvaram o bebê, mas não conseguiram salvá-la. Eduardo tomou a mão de Helena entre as suas. Clara vai ficar bem? Vai. Diagnosticamos a tempo. Graças a você. O olhar que trocaram estava carregado de história e possibilidades. Mas Helena recuou, retirando sua mão. Preciso manter distância profissional, Eduardo. Doutor, Paulo já me advertiu sobre isso. E depois que Clara receber alta? Helena sorriu tristemente. Vamos viver um dia de cada vez. O que nenhum dos dois sabia era que os testes de DNA já haviam confirmado as suspeitas de Helena. Clara era, sem dúvida, filha de Marina Santos. Uma parte da família que Helena pensava ter perdido havia voltado para sua vida da maneira mais inesperada possível. E ela ainda não sabia como contar a Eduardo que a confirmação que ele tanto temia era, de fato, verdadeira. Helena encarava o envelope fechado em suas mãos. O relatório do laboratório confirmava o que seu instinto já sabia. Clara era filha de Marina, sua sobrinha biológica. Como contar isso a Eduardo? Como mudar para sempre a história daquela família? O celular de Eduardo tocou enquanto ele lia histórias para Clara. Era seu advogado. Como assim Ricardo está tentando assumir o controle da empresa? Eduardo levantou-se abruptamente, saindo para o corredor. Ele não pode fazer isso. No corredor, Helena aproximou-se com um envelope nas mãos. Eduardo ergueu um dedo, pedindo 1 minuto enquanto continuava ao telefone. Não assinem nada até eu chegar aí amanhã, instruiu ele antes de desligar. Virando-se para Helena, perguntou, são os resultados? Ela assentiu, entregando-lhe o envelope selado. Positivo. Clara é filha de Marina, minha sobrinha. Eduardo deixou-se cair em uma cadeira próxima, o envelope tremendo em suas mãos. Então é verdade, todo esse tempo. Não é coincidência ela ter vindo parar justamente neste hospital comigo. Eduardo a encarou. Você sabia disso quando me viu pela primeira vez aqui? Claro que não. Helena parecia ofendida. Só suspeitei quando vi a marca de nascença. Depois, ao examinar o sangue dela... Como posso saber se não foi tudo planejado? A desconfiança crescia na voz de Eduardo. Talvez você tenha descoberto sobre Clara antes, me seguido... Está me acusando de quê exatamente? Helena cruzou os braços. De salvar a vida da sua filha? Minha filha. Exatamente, Clara é minha filha. Legalmente, sim. Mas, biologicamente, ela é minha sobrinha. O último pedaço que me resta da minha irmã. O rosto de Eduardo endureceu. O que pretende fazer? Tirá-la de mim? Como pode pensar isso? Helena balançou a cabeça, incrédula. Só quero fazer parte da vida dela. Como médica, você já fez. E agora que ela está melhorando, seu trabalho está quase concluído. As palavras atingiram Helena como um tapa. Ela recuou um passo. Entendo. Sua voz estava fria agora. Vou pedir ao Dr. Ribeiro que assuma o caso de Clara. Ela já está estabilizada. A transição será suave. Helena, eu não quis... Quis sim. Ela o interrompeu. Você quis exatamente isso. Tem razão, sou apenas a médica. Clara é sua filha. Legalmente. Helena virou-se e saiu antes que Eduardo pudesse ver as lágrimas que se formavam em seus olhos. No dia seguinte, Clara perguntou por Helena repetidamente. Por que a doutora dos olhos bonitos não veio hoje? Eduardo evitou seu olhar. Doutor, Ribeiro é muito bom também, princesa. Mas ele não conta histórias como ela. E não sabe fazer o desenho da borboleta na veia quando coloca remédio. Eduardo sentiu uma pontada de culpa. Havia reagido por medo. Medo de perder Clara. Medo de lidar com mais uma perda depois de Luísa. À tarde, Dr. Paulo entrou no quarto com expressão séria. Senhor, Mendes, precisamos conversar.
No corredor, Paulo foi direto. O que aconteceu entre você e a doutora Santos? Por que pergunta? Porque ela pediu transferência para outro hospital. Vai deixar São Paulo. Eduardo empalideceu. Ela o quê? Disse que não pode mais trabalhar aqui. Paulo o encarou. Clara estava melhorando consideravelmente sob os cuidados dela. Este retrocesso não é bom. Era verdade. Desde que Helena havia sido substituída, Clara parecia mais abatida, menos responsiva ao tratamento. Ela pediu para entregar isso. Paulo estendeu um envelope. São instruções detalhadas para o tratamento de Clara. Tipicamente Helena, pensar na paciente acima de tudo. Eduardo pegou o envelope com mãos trêmulas. Onde ela está? Não posso dizer. Ela pediu privacidade. Naquela noite, enquanto Clara dormia, Eduardo abriu o envelope. Além das instruções médicas, havia uma carta manuscrita. Eduardo, entendo seu medo. Se estivesse em seu lugar, talvez reagisse da mesma forma. Não quero tirar Clara de você. Ela é sua filha em todos os sentidos que importam. Mas também é minha sobrinha, a filha da minha irmã que nem conhecia a própria filha. O tratamento está detalhado nas páginas seguintes. Clara precisa de monitoramento contínuo por pelo menos 6 meses. A doença pode entrar em remissão completa se seguirmos o protocolo. Helena. Eduardo sentiu o peso da culpa sobre seus ombros. Por medo, havia afastado a única pessoa que poderia entender completamente o que Clara precisava. 3 dias depois, Clara teve uma recaída. A febre voltou mais forte. Precisamos da doutora Santos, insistiu a enfermeira. Ela entende esta condição melhor que qualquer um. Eduardo estava desesperado. Onde ela está? Preciso encontrá-la. Não sei, senhor, respondeu a enfermeira. Ela não se despediu de ninguém. Naquela noite, Ricardo apareceu no hospital novamente. Eduardo estava tão preocupado com Clara que nem percebeu sua presença até que ele falou. Como ela está? Eduardo se virou, furioso. O que você está fazendo aqui? Vim fazer as pazes. Ricardo parecia genuinamente arrependido. E devolver isso. Ele estendeu uma pasta cheia de documentos. O que é isso? As provas de que seus pais e eu conspiramos para separar você e Helena. Cartas que ela enviou, registros de ligações, tudo. Eduardo pegou a pasta, incrédulo. Por quê? Por que está me mostrando isso agora? Porque quase perdi tudo tentando seguir os passos do seu pai. Ricardo balançou a cabeça. Não quero mais viver com esse peso. Depois que Ricardo saiu, Eduardo passou a noite lendo as cartas antigas de Helena, cartas apaixonadas, explicando sobre a bolsa de estudos, implorando que ele esperasse ou fosse com ela. Cartas que nunca chegaram às suas mãos. Na manhã seguinte, Eduardo fez algo que não fazia há anos. Foi ao escritório de seu pai. O velho Mendes, agora aposentado, ainda mantinha uma sala na sede da empresa. Filho, que surpresa! Como está Clara? Não muito bem. Eduardo jogou as cartas sobre a mesa. Quero saber por que você escondeu isso de mim. O velho Mendes empalideceu ao ver as cartas. Onde encontrou isso? Não importa. O que importa é que você e Ricardo arruinaram minha vida. Nossa vida. Fizemos o que achávamos melhor para você. Aquela garota não tinha futuro, não tinha conexões, nada a oferecer. Além do amor dela, além da vida que poderíamos ter construído, o pai suspirou abrindo uma gaveta. Não foram só estas. Ele tirou um maço de cartas ainda seladas, com o selo francês. Ela continuou escrevendo por anos. Nunca tive coragem de jogar fora. Eduardo pegou as cartas com mãos trêmulas. Ela é médica agora. Uma das melhores especialistas em doenças autoimunes do país, e salvou a vida da sua neta. O quê? A médica que está tratando Clara é Helena, e descobrimos que Clara é sobrinha biológica dela. A irmã de Helena morreu no parto há 6 anos. O velho Mendes deixou-se cair na cadeira atordoado. Eu não sabia, claro que não sabia. Estava ocupado demais controlando minha vida para perceber as ironias do destino. Eduardo saiu do escritório com as cartas e uma nova determinação. Precisava encontrar Helena. De volta ao hospital, Clara havia piorado. Dr. Ribeiro estava preocupado. Precisamos da doutora Santos. Ela conhece esta condição melhor que qualquer um de nós. Estou tentando encontrá-la, respondeu Eduardo desesperado.
Ninguém sabe para onde ela foi. Clara abriu os olhos, chamando-o fracamente. Papai, quero a doutora dos olhos bonitos. Eduardo segurou sua mãozinha. Eu vou encontrá-la, princesa. Prometo. Naquela noite, exausto, Eduardo encontrou no bolso do casaco de Clara um desenho. Era uma borboleta com uma assinatura no canto. Para Clara com carinho, Helena. E embaixo um endereço. Sem pensar duas vezes, Eduardo saiu correndo para o estacionamento. Precisava encontrar Helena antes que fosse tarde demais. Para Clara e para eles. O táxi parou em frente a um prédio simples na periferia de São Paulo. Nada de luxo, nada de ostentação. Um edifício de classe média baixa no bairro do Ipiranga, muito diferente dos ambientes que Eduardo frequentava. Tem certeza que é aqui? Perguntou ao motorista. É o endereço que o senhor me deu. Eduardo pagou a corrida e desceu, olhando o papel com o endereço rabiscado. Apartamento 302. Respirou fundo e entrou no prédio. Não havia porteiro, apenas um interfone simples. Apertou o número 302 e esperou, o coração acelerado. Quem é? A voz de Helena soou pelo interfone. Sou eu, Eduardo. Um longo silêncio seguiu. Helena, por favor. Clara piorou. Precisamos de você. Mais silêncio, então, o barulho da porta sendo destrancada. Eduardo subiu os 3 andares a pé. Helena o esperava na porta de seu apartamento, vestindo calças de moletom e uma camiseta simples, tão diferente da médica impecável do hospital. Como me encontrou? Perguntou ela, sem convidá-lo a entrar. Clara guardou um desenho seu. Tinha este endereço. Helena suspirou, abrindo mais a porta. Entre. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Livros por toda parte, algumas fotos nas paredes. Uma em particular chamou a atenção de Eduardo. 2 meninas numa praia, de mãos dadas. Você e Marina? Perguntou, apontando para a foto. Helena assentiu. O último verão antes dela engravidar. Eduardo sentou-se no sofá quando Helena indicou. Clara está com febre alta novamente. Dr. Ribeiro não consegue controlá-la. Helena cruzou os braços. Por que veio me buscar pessoalmente? Poderia ter ligado para o hospital. Porque precisava te mostrar isto. Ele estendeu o maço de cartas antigas. Ricardo me devolveu as cartas que você mandou da França. E meu pai guardou todas as outras que você continuou enviando. Helena pegou as cartas com mãos trêmulas. Você nunca as leu? Nunca as recebi. Até ontem. Um silêncio pesado se instalou na pequena sala. Helena abriu uma das cartas, reconhecendo sua própria caligrafia de 20 anos atrás. Eu achei que tinha sido abandonada. Eu pensei a mesma coisa. Eduardo se aproximou. Helena, me desculpe por duvidar de você sobre Clara. Estava com medo. Medo de quê? De perder mais alguém que amo. A palavra pairou entre eles como uma confissão. Clara precisa de você, continuou ele. Não apenas como médica, mas como família. Ela já perguntou 3 vezes pela doutora dos olhos bonitos. Um pequeno sorriso formou-se nos lábios de Helena. Ela diz isso? Toda hora. Eduardo aproximou-se mais. Volte comigo. Por Clara. Por nós. Helena hesitou. Não é tão simples, Eduardo. Dr. Paulo deixou claro que não posso me envolver pessoalmente com pacientes ou suas famílias. Então esperaremos até ela receber alta. Mas ela precisa receber alta primeiro. E para isso precisa de você. Após um momento que pareceu eterno, Helena assentiu. Vou me trocar. 30 minutos depois, estavam de volta ao hospital. Clara sorriu ao ver Helena entrar no quarto. Você voltou, exclamou fraca, mas visivelmente animada. Voltei, pequena. Helena aproximou-se, verificando os monitores. Ouvi dizer que a febre voltou a incomodar. Parece que ela só queria você de volta, observou Eduardo. Helena trabalhou a noite toda, ajustando medicações, verificando exames. De manhã, a febre havia cedido e Clara dormia tranquilamente. Dr. Paulo encontrou Helena na cafeteria. Então voltou. Só para este caso. Helena evitou seu olhar. Depois peço transferência oficial. Não vai ser necessário. Paulo sentou-se à sua frente. Eduardo me contou tudo. Sobre seu passado, sobre Clara ser sua sobrinha. Contou? Ele é um homem diferente do pai. Paulo tomou um gole de café.
Estava pensando. O Departamento de Pesquisa em Doenças Autoimunes precisa de uma diretora, com distância adequada da pediatria. Helena olhou para ele surpresa. Está me oferecendo uma promoção? Estou oferecendo uma solução. Você pode continuar no hospital sem conflito ético e ainda acompanhar Clara como tia, não como médica. Nas semanas seguintes, Clara melhorou consistentemente. Eduardo reorganizou sua empresa, removendo Ricardo do conselho e implementando uma auditoria completa. Passava mais tempo no hospital e menos no escritório. Helena, agora diretora do departamento de pesquisa, visitava Clara como familiar, não como médica. As três vidas entrelaçando-se cada vez mais. Na véspera da alta de Clara, Eduardo encontrou Helena no jardim do hospital. Amanhã ela vai para casa. Sim, finalmente. Helena sorriu. Vai precisar de acompanhamento mensal, mas a pior parte passou. Tenho uma pergunta difícil. Eduardo sentou-se ao seu lado. Como contamos a ela sobre ser sua sobrinha? Helena refletiu. Ela tem apenas 6 anos. Talvez possamos começar dizendo que sou uma amiga especial da família que vai estar por perto. E depois, quando for mais velha, contamos a verdade completa, que sua mãe biológica era minha irmã. Eduardo assentiu, tomando as mãos de Helena entre as suas. Tenho outra pergunta. O que acontece conosco depois de amanhã? Helena corou levemente. Depende. De quê? De você estar pronto para algo além de consultas médicas. Ele sorriu. 20 anos é tempo suficiente de espera, não acha? Na manhã seguinte, enquanto preparavam a alta de Clara, a enfermeira entregou a Eduardo uma carta que havia chegado pelo correio. O remetente era o escritório de advocacia que havia cuidado do testamento de Luísa. Que estranho, murmurou ele, abrindo o envelope. Dentro havia uma carta lacrada com os dizeres: para ser aberta apenas em caso de doença grave de Clara. Com mãos trêmulas, Eduardo abriu a carta. Querido Eduardo, se você está lendo isto, significa que Clara enfrentou algum problema de saúde sério. Há algo que você precisa saber. Quando adotamos Clara, comecei a investigar sua origem biológica, preocupada com possíveis doenças hereditárias. Descobri que sua mãe biológica se chamava Marina Santos, de Fortaleza. Sei que você nunca quis saber detalhes da adoção, mas acredito que agora seja importante. Marina tinha uma irmã médica que poderia ajudar caso Clara algum dia precisasse. O nome dela é Helena Santos. Tentei encontrá-la, mas estava trabalhando na Europa. Se Clara está doente, talvez seja hora de procurá-la. Com todo o meu amor, mesmo do outro lado, Luísa. Eduardo deixou-se cair na cadeira, atordoado. Luísa sabia. Todo esse tempo, ela sabia. Quando Helena entrou no quarto, encontrou Eduardo com lágrimas nos olhos. O que aconteceu? Silenciosamente ele entregou a carta. Helena leu igualmente chocada. Luísa sabia, ela tentou me encontrar. Parece que todos os caminhos levavam a você. Eduardo sorriu através das lágrimas. Mesmo quando não sabíamos. Clara entrou no quarto, vestida para ir para casa, interrompendo o momento. Papai, já posso ir? Eduardo e Helena trocaram um olhar cúmplice. Sim, princesa. Nós três vamos para casa. Enquanto saíam do hospital juntos, Eduardo percebeu que, de alguma forma, Luísa havia dado sua bênção para este novo começo. A vida tinha maneiras estranhas de consertar o que havia sido quebrado. Não é assim que eu imaginei. Eduardo passava a mão pelos cabelos em frustração. Estavam na cafeteria do hospital, 2 semanas após a alta de Clara. Helena revirou os olhos. Você quer fazer um pedido de casamento na frente da equipe médica que cuidou da sua filha? Sério? Não é um pedido qualquer. Eduardo baixou a voz. É o nosso pedido. No lugar onde nos reencontramos. Helena observou a determinação nos olhos dele. O mesmo olhar teimoso do menino que conhecera na praia décadas atrás. Eduardo, acabamos de nos reencontrar. Clara ainda está em recuperação. Não acha que estamos indo rápido demais? 20 anos, Helena. Perdemos 20 anos. Ele segurou as mãos dela sobre a mesa. Não quero perder nem mais um dia. Ela suspirou, sentindo o calor familiar de suas mãos. Parte dela queria dizer sim imediatamente, saltar de cabeça nessa segunda chance. Outra parte, a médica racional, pedia cautela. E se esperássemos mais um pouco?
Para Clara se adaptar a tudo isso, foi ela quem deu a ideia. Helena arregalou os olhos. O quê? Eduardo sorriu. Ela perguntou quando a doutora dos olhos bonitos ia morar com a gente. Disse que queria que você fosse a nova mamãe dela. O coração de Helena apertou. Em apenas algumas semanas, Clara havia conquistado um espaço imenso em sua vida. Não apenas como sobrinha biológica, mas como a menina doce e esperta que era. Não quero substituir Luísa. Ninguém está pedindo isso. Eduardo apertou levemente suas mãos. Clara entende do jeito dela que Luísa está no céu, mas também entende que você é especial. Helena considerou tudo o que havia acontecido. A carta de Luísa parecia uma bênção do além, como se o destino tivesse tramado elaboradamente para reparar o que havia sido quebrado 20 anos antes. Vou pensar, prometeu ela. 3 dias depois, Helena foi surpreendida por um chamado urgente para o andar da pediatria. Correu pensando ser alguma emergência com um paciente, apenas para encontrar o corredor vazio, exceto por Clara sentada em uma cadeira de rodas, segurando um buquê de margaridas. Clara, o que está fazendo aqui? Você teve alta. A menina sorriu misteriosamente. É uma surpresa, tia Helena. Era a primeira vez que Clara a chamava de tia. Helena sentiu os olhos marejarem. Que surpresa! Clara apontou para o fim do corredor. Ali, no exato lugar onde haviam se reencontrado semanas antes, estava Eduardo, usando o mesmo terno do primeiro dia, segurando um pequeno pacote azul. O que está acontecendo? Perguntou Helena, aproximando-se. Estamos exatamente onde tudo recomeçou, disse Eduardo. Onde o destino corrigiu um erro de 20 anos. Ele se ajoelhou, provocando suspiros das enfermeiras que, Helena agora percebia, estavam estrategicamente posicionadas para assistir tudo. Helena Santos, eu já te perdi uma vez e não vou arriscar perder de novo. Ele abriu a caixinha, revelando um anel delicado. Casa comigo? Clara aproximou-se na cadeira de rodas, oferecendo as margaridas. Por favor, tia Helena, podemos ser uma família? Helena olhou para os dois, o homem que nunca conseguira esquecer e a menina que era sangue de seu sangue. As coincidências, as descobertas, as pontes reerguidas entre passados despedaçados. Sim, respondeu simplesmente com lágrimas nos olhos. Sim, para os dois. Eduardo levantou-se e a abraçou, levantando-a do chão enquanto o corredor explodia em aplausos. Dr. Paulo, que observava discretamente, apenas balançou a cabeça com um sorriso resignado. Vocês planejaram tudo isso? Perguntou Helena quando ele a colocou no chão. Eu, Clara e metade do hospital, confessou Eduardo. Até o Dr. Paulo ajudou, fazendo você vir para este andar. Helena se abaixou para abraçar Clara. Então você aprova, pequena? Você faz o papai sorrir de novo, respondeu a menina com simplicidade. E faz minhas borboletas irem embora. Helena a abraçou forte, entendendo que borboletas era o jeito de Clara se referir aos sintomas da doença. Nos meses seguintes, a vida se reorganizou completamente. Eduardo vendeu o apartamento no Jardim Europa, considerando-o cheio demais de lembranças do passado. Helena deixou seu pequeno apartamento no Ipiranga. Juntos, compraram uma casa com jardim no Alto de Pinheiros, um lugar novo para recomeçarem. A imprensa financeira fez um pequeno alvoroço quando o milionário viúvo Eduardo Mendes anunciou seu noivado com a renomada imunologista doutora Helena Santos. Alguns especulavam sobre interesse financeiro, até descobrirem que Helena havia recusado qualquer acordo pré-nupcial, insistindo em manter sua independência profissional e financeira. Na empresa, Eduardo implementou mudanças profundas. Ricardo foi removido completamente, enfrentando processos por tentativa de fraude. A Mendes Incorporações reorientou parte de seus investimentos para o setor de saúde, financiando pesquisas em doenças raras. Papai está construindo um hospital novo, contou Clara animadamente durante um jantar. Um centro de pesquisa, na verdade, corrigiu Eduardo, para doenças autoimunes raras. Helena parou o garfo no ar. Você não mencionou isso. Ia ser uma surpresa. Ele sorriu. Pensei em chamar de Instituto Marina Santos. Helena sentiu um nó na garganta. Ela ia gostar disso. E você vai ser a diretora científica, acrescentou ele. Vou? Se quiser. Sem nepotismo, é claro. O Conselho Científico já aprovou seu nome por unanimidade.
Clara observava a troca com olhos atentos. Tia Marina está no céu com a mamãe Luísa. Helena e Eduardo trocaram um olhar. Haviam começado a explicar gradualmente a história familiar para Clara, adaptando-a à sua compreensão. Sim, querida, respondeu Helena. E tenho certeza que as duas estão muito felizes por estarmos todos juntos. 6 meses após a proposta, no aniversário de 7 anos de Clara, eles finalmente se mudaram para a nova casa. Rosa, a fiel governanta, insistiu em se mudar com eles, tornando-se oficialmente a avó de Clara. Na véspera do casamento, Helena encontrou Eduardo no jardim olhando as estrelas. Nervoso? Perguntou ela sentando-se ao seu lado. Só pensando em como chegamos até aqui. Todas as coincidências, os encontros e desencontros. Às vezes penso que Marina planejou tudo lá de cima, sorriu Helena. Ela sempre foi teimosa quando queria algo. Como Clara. Exatamente como Clara. Eduardo pegou sua mão. Ainda não acredito que o consultório médico que contatei aleatoriamente, para a adoção, tinha ligação com a família biológica de Clara, e que a mãe adotiva dela tentou me encontrar anos atrás. Luísa sempre foi muito atenta aos detalhes. Eduardo olhou para o céu. Acho que, de algum modo, ela nos abençoou. Helena encostou a cabeça em seu ombro. Estamos criando uma família estranha, não é? Uma menina com 3 mães, uma biológica que nunca conheceu, uma adotiva que partiu cedo demais e uma tia que virou madrasta. A família perfeita para nós, respondeu ele, beijando-a suavemente. No dia seguinte, casaram-se em uma cerimônia íntima no jardim da nova casa. Clara foi a daminha carregando as alianças com orgulho. Dr. Paulo compareceu como padrinho, finalmente aceitando que algumas regras podem ser quebradas quando o destino insiste tanto. Enquanto dançavam sob as luzes do jardim, Eduardo sussurrou no ouvido de Helena. 20 anos atrás, naquela praia em Fortaleza, eu tinha certeza que ficaríamos juntos para sempre. Parece que estava certo. Apenas não sabia quanto tempo, para sempre, demoraria para começar. Helena sorriu, observando Clara dançando com Rosa sob as estrelas. Algumas histórias simplesmente precisam de mais tempo para serem contadas corretamente. A jornada que começara com um pai desesperado, levando a filha doente ao hospital, finalmente chegava a um novo começo. Um milionário viúvo, uma médica dedicada e a menina que, sem saber, os reconectou. 3 vidas que o destino insistiu em entrelaçar, provando que alguns amores são fortes demais para serem esquecidos, mesmo quando o mundo conspira para separá-los. 5 anos se passaram desde aquela tarde no Hospital São Lucas. O tempo, como sempre, deixou suas marcas sutis. Alguns fios grisalhos nas têmporas de Eduardo, pequenas linhas de expressão em torno dos sorridentes olhos de Helena e uma Clara agora com 12 anos, cheia de vida e saúde. Era uma tarde de domingo ensolarada no jardim da casa em Alto de Pinheiros. A família comemorava o aniversário de casamento de Eduardo e Helena com um churrasco íntimo. Rosa, aos 68 anos, mas ainda enérgica, organizava a mesa com eficiência. Dr. Paulo, agora um amigo próximo, contava histórias do hospital para um pequeno grupo. "Olha, papai, consegui!" gritou Clara, exibindo orgulhosamente a bicicleta sem as rodinhas de apoio. Eduardo aplaudiu, filmando o momento com o celular. "Perfeito, princesa." Helena observava a cena da varanda, uma mão descansando sobre a barriga de 6 meses de gravidez. Depois de 3 anos tentando, finalmente esperavam seu primeiro filho biológico juntos, um menino que já haviam decidido chamar de Henrique. "No que está pensando?" perguntou Eduardo, aproximando-se e beijando seu pescoço. "Em como tudo mudou, e em como de alguma forma era exatamente para ser assim." O Instituto Marina Santos havia se tornado referência nacional em pesquisa de doenças autoimunes raras. Helena dividia seu tempo entre a direção científica e algumas aulas na faculdade de medicina. Eduardo havia reestruturado seus negócios para passar mais tempo em casa. "Lembra da nossa viagem a Fortaleza no ano passado?" perguntou ela. "Como poderia esquecer?" Eduardo sorriu. Clara ficou encantada com aquela praia. Eles haviam voltado à praia onde se conheceram crianças. Visitaram a antiga casa dos pais de Helena, agora transformada em pousada.
Levaram Clara a todos os lugares que marcaram suas infâncias. Ela disse algo interessante ontem, comentou Helena. Disse que sente como se tivesse 4 guardiões, Marina e Luísa no céu e nós 2 aqui. Eduardo abraçou Helena por trás, as mãos repousando sobre seu ventre. Ela está certa. Somos todos parte dessa história. O desenvolvimento de Clara havia sido extraordinário. Completamente recuperada da doença, destacava-se na escola, especialmente em ciências. No último semestre, havia vencido a feira de ciências com um projeto sobre doenças autoimunes, inspirada em sua própria experiência. Rosa aproximou-se com uma bandeja de limonada. Vocês 2 sempre cochichando. O almoço está pronto. Já vamos, Rosa, respondeu Helena carinhosamente. A relação entre Rosa e Helena, inicialmente complicada pelos ciúmes da governanta, havia se transformado em uma parceria afetuosa. Rosa tornara-se oficialmente a avó de Clara, preenchendo o vazio deixado pelas avós biológicas que a menina nunca conhecera. Na mesa de jardim, Eduardo levantou sua taça. Um brinde aos 5 anos mais felizes da minha vida, e aos muitos que ainda virão. Todos ergueram suas taças. Clara, com seu suco de uva, foi a mais entusiasmada. Ao bebê também, acrescentou ela. Helena sorriu emocionada. A nossa família, a que construímos juntos. Mais tarde, quando os convidados já haviam partido, Helena encontrou Clara em seu quarto, olhando fotos antigas. O que está vendo aí? Perguntou, sentando-se ao lado da menina. Fotos da mamãe Luísa? Clara apontou para uma mulher sorridente na imagem. Você acha que ela ficaria feliz com nossa família agora? Helena passou o braço pelos ombros da sobrinha filha. Tenho certeza que sim. A carta que ela deixou mostra que ela se preocupava muito com você, a ponto de tentar me encontrar caso precisasse. Clara assentiu, pensativa. Às vezes imagino se a tia Marina e ela são amigas lá no céu. Eu gosto de pensar que sim. Helena beijou o topo da cabeça da menina. 2 mulheres fortes que te amavam demais. Na porta, Eduardo observava a cena silenciosamente, o coração cheio. Sua vida havia tomado rumos que jamais imaginara quando, desesperado, entrou no Hospital São Lucas com Clara febril nos braços. A dor da perda de Luísa nunca desapareceria completamente, mas havia aprendido que o coração humano tem uma capacidade infinita de expansão. Vocês 2 são a imagem uma da outra quando estão concentradas, comentou, entrando no quarto. O mesmo franzido de sobrancelhas, Clara sorriu. Papai, Helena vai me levar ao laboratório amanhã. Posso ver as células no microscópio. Nossos próximos passos serão fáceis. Eduardo bagunçou carinhosamente os cabelos da filha. Logo teremos outra cientista na família. E um jogador de futebol. Clara apontou para a barriga de Helena. Ele chuta como um profissional já. Helena riu, sentindo um movimento dentro de si como para confirmar. Quando Clara finalmente adormeceu, Eduardo e Helena caminharam de mãos dadas até a varanda. A noite estava estrelada, perfeita para reflexões. Sabia que hoje faz exatamente 5 anos e 6 meses desde que te levei Clara ao hospital, comentou Eduardo. Como você lembra dessas datas? Algumas datas mudam tudo. Ele apontou para o céu. Olha, uma estrela cadente. Helena fechou os olhos por um momento. Fez um pedido? Perguntou ele. Não preciso. Ela sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. Já tenho tudo o que poderia desejar. A casa no Alto de Pinheiros ficou em silêncio, abrigando seus habitantes adormecidos. Do lado de fora, as árvores do jardim balançavam suavemente com a brisa. Um lar construído não apenas com tijolos e madeira, mas com segundas chances, coincidências improváveis e um amor forte o suficiente para sobreviver a 20 anos de ausência. O destino, afinal, tinha um plano muito maior do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Naquele dia em que um milionário viúvo levou sua filha doente ao hospital e ficou paralisado ao ver a médica, seu amor de infância.